Olá, mulheres, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Bem-vindas a mais um Momento Mulher Testemunhos que Inspiram. Hoje a gente está aqui com a nossa querida Magda. Ela é membro aqui na nossa igreja, no P4, junto com seu esposo. Eles são os severinos da igreja, que normalmente eu costumo dizer. Eles sempre estão prontos para tudo, eles são uma bênção na nossa vida pessoal, primeiramente, né? Eles cuidam muito de mim, do Dani, da Mel, e também é uma bênção na nossa igreja, porque eles são pau para toda obra, né, Magda? O Piauí, a Aroeira, né? O Nivaldo, a Magda também, eles são muito bênção para nós. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da história da Magda. Tem muita coisa que ela poderia dizer, né, Magda? Porque a nossa vida é um livro, né, no fim. Mas tem algo específico que é muito forte, um testemunho muito forte na vida dela, que é a questão da depressão. E é sobre isso que a gente quer conversar hoje, porque a gente sabe que muita gente passa por isso, né? Mulheres jovens, crianças, adolescentes, idosos, hoje não tem e nunca teve, né, idade. E a Magda tem uma história de superação muito forte em relação à depressão, e ela vai contar um pouquinho disso. Mas primeiro se apresente, Magda, fala quem você é. Me chamo Magda, né? Eu hoje estou com 49 anos, casada há 30 anos com o Nivaldo e tenho 2 filhos, um de 29 anos, o William, e um de 26 anos, o Thiago. O William se casou há pouco tempo também, né? O William fez pouco tempo, né? 1 ano e meio. Ele se casou, tá na lua de mel ainda, né? Uma fase boa, né? Sim. Magda, conta um pouquinho pra gente como foi a sua infância, pensando nessa perspectiva depois que a gente vai mais pra frente falar sobre a depressão. Como foi a sua infância, a sua adolescência, né? A sua vida, como era a Magda, assim, antes de hoje? A minha vida, acredito que é uma vida comum, né? Uma infância comum. Não tive muita afinidade com a minha mãe, né? Mas sempre brinquei de boneca com o meu pai, sempre fiz chuquinha no meu pai, né? Lindo, Então, com a minha mãe já não tive essa afinidade, né? Mas, na medida do possível, foi uma infância tranquila, né? E assim, eu digo que hoje eu sou abençoada porque eu tive 2 meninos, né? E no decorrer da minha infância, eu fui criada junto muito com primos, né? E a maioria eram meninos, então a minha paixão era soltar pipa, carrinho de rolemã. Molecona. Exatamente, né? Então, assim, eu consegui conciliar boneca e um carrinho de rolemã, né? Então, eu brincava das duas maneiras. Fui para a escola, não era muito boa aluna, né? Tinha bastante dificuldade na escola, reprovei vários anos, né? Tanto é que quando chegou na 5ª série, eu já estava com 14 anos, aí eu não quero mais, não vou mais estudar. E meu pai com a minha mãe falou, tudo bem, então você vai trabalhar. Então comecei a trabalhar com 14 anos e não estudei mais. Né? Vim voltar a estudar depois de casada. Né? E assim, a minha adolescência foi também tranquila, né? Porque eu tinha muito medo, né? Não era respeito, eu tinha muito medo do meu pai, né? Alguma coisa assim que saísse da linha, ele era muito rígido, exato, né? Ele realmente me batia, realmente, né? Meu pai, mas pelo fato dele me bater, eu amava ele do mesmo jeito, amo ele do mesmo jeito, continuei brincando de chuquinha com ele e assim foi. Né? E eu nunca, assim, vamos dizer, me envolvi com outras coisas, né? Bebida, farras, né? Porque eu fui nascida e criada num lar evangélico, né? Num lar cristão. Então, não podia, né? Não, você não pode fazer isso porque Deus vai te castigar, né? Alguma coisa nesse sentido. Era, né? A religiosidade bem intrínseca, exatamente, né? E a mãe do meu pai, ela era muito assim, né? Muito religiosa.
Então eu não tinha assim temor de Deus, eu tinha pavor de Deus, sabe? Sim. Qualquer coisa que eu fizesse de errado, Deus poderia me castigar. Sim. Então eu não queria. Eu não queria ser assim, sabe? Vamos colocar assim um peso para Deus, né? Eu quero ser bênção, eu quero ser uma pessoa boa para Deus, né? Então eu tinha medo de muita coisa, né? Então fui mais tranquila em relação à adolescência. Tá. Eu vejo que é porque, como você tem um pouco mais de idade, né? Tipo, já passou dos 40, então antigamente era esse tipo de criação, né? Hoje que até acredito que os seus próprios pais, né, já têm uma outra visão, um outro jeito, às vezes com os netos já é diferente. Então eles fizeram o melhor que podia naquela época. Então eles foram criados também assim muito rígido e querendo ou não acaba passando, né, de geração em geração. Exato. E a questão dos estudos também, né? Antigamente era muito comum as pessoas terminar o estudo, às vezes não tinha, não sabia, não ia bem na escola, não, para de estudar então, vai trabalhar, porque não tinha recursos também, né? Que tinha alguma coisa que teria que identificar na Magda para a gente ver como melhor ela pode. Então, glória a Deus hoje que a gente tem essa tecnologia, que as crianças não precisam mais passar por isso, né, Magda? Glória a Deus. Mas é muito comum ouvir histórias nesse sentido, de pessoas que abandonaram os estudos por realmente falta de recursos, né? Davam mais preferência aos filhos trabalhar do que estudar. Então, glória a Deus que isso mudou. Mas me fala uma coisa, Magda, e quando foi que o Nivaldo entrou na sua vida? Pois eu sempre pensava, né? Um dia eu vou casar e eu vou ter minha casa, vou ter minha vida, vou ter as minhas regras, né? E aí quando eu completei 18 anos, né? Antes até de 18 anos, eu conheci o Nivaldo em uma missão batista, né? Que era próximo à casa do bairro onde eu morava. E ele era recém-chegado do norte, procurando uma igreja também para participar, né? Encontrou essa missão e a gente começou a ter mais amizades, né? E ele morava numa consultora civil na época. E para ele não ficar final de semana lá, os irmãos, né, da missão, olha, final de semana você vem passar com a gente, vem almoçar um dia na casa de um dia na casa do outro, né? Um final de semana e tal. E nesses finais de semana, ele começou a frequentar muito a minha casa, né? E aí, onde que a gente foi se conhecendo e tal, e aí ele me pediu em namoro, pediu em noivado. Eu imagino o Nivaldo pedir a Magda em noivado e namoro, porque o Nivaldo é rústico, né? Rústico. Ele chegou e foi bem assim, olha, você quer namorar comigo, se você tiver afim, a gente vai namorar, né? E assim, se seu pai deixar, tudo bem, se ele não deixar, a gente vai fugir, né? Só quero que você fique assim, eu quero saber, você quer, se você quiser, pronto, né? E não era bem por aí, né? Eu já vinha de uma família tradicional, né? Então não era assim que funcionava, né? E eu me lembro que a gente foi para um louvorzão na Promeca, né? Que final de semana, quase todo final de semana tinha um louvor em alguma igreja, né? E a gente foi participar e vindo embora de ônibus, a gente vinha conversando, porque a gente ficou amigo até então, né? E a gente conversando e assim, faltava 3 pontos de ônibus para eu descer. Ele chegou e falou, olha, se você quiser namorar comigo, você tem 5 minutos, 4,5 já passou. Né? E aí você fica como? Né? Isso aí é de atitude. Ele bem atitude, né? E aí, assim, eu desci no ponto, né, que eu tinha que descer, e eu disse sim para ele, mas assim, sem saber o que estava acontecendo. Tá bom. Né? Aquela coisa assim, e foi. E aí, quando eu peguei o ônibus para eu ir para minha casa, né? Minha mãe e meu pai sempre estavam juntos, né? Nesses louvorzão que tinha na época. Aí eu falei para minha mãe, mãe, o Nivaldo me pediu em namoro. Ela falou, e aí? Eu falei que sim, né? E aí não, mas aí tem que conversar com seu pai e tal. E aí foi, né? Ele realmente conversou, foi do consentimento do meu pai, tudo. Passou um tempo,
já foi pedir noivado, assim, entre namoro e noivado de 2 anos, né? E foi muito rápido, né? Só sei que com 19 anos eu já estava casada, né? E eu assim, poxa, eu vou sair ali, né, daquela coisa rígida do meu pai. Mas mal sabia eu onde que eu estava entrando, porque eu não estava bem de saúde. Né? Eu já vinha num processo depressivo. Sim, né? Mas não sabia. Né? Mas não sabia, né? Hoje eu acredito que o fato de eu não ir bem na escola poderia ser a depressão, Sim. né? E até então a gente não sabia o que era. Eu falei, poxa vida, aceitei. Aí, 7 meses de casada, já engravidei do William, e por aí foi. Né? Eu, com 20 anos, já estava o William aí, eu falei, e agora? E aí, em vez de um casamento me ajudar, um filho me ajudar a eu ter um equilíbrio, né? Eu não conseguia, eu sempre me afundava. Né? Aí eu não conseguia cuidar do filho, era o primeiro neto, né, do lado da minha mãe, então ela que cuidou praticamente do William, né? Eu falo para o William hoje na brincadeira, né? Hoje porque eu entendo, falo, você foi filho da avó, não foi o neto da avó, porque ela que cuidou mais de você do que de mim, né? Do que eu mesmo cuidei. Mas e foi isso, né? E em vez de ter assim ajuda, né? Eu não tinha ajuda em relação a isso. Sim, e aí eu acho que foi algo não tratado já lá atrás, foi se acumulando. Exatamente. Aí veio o casamento, aí depois já veio o filho, e aí é como se fosse um copo, né, Magda? Vai subindo. Chega uma hora transbordou. Que não dá, que não transbordou, dá. Né? E você teve mais dificuldades assim na criação dos filhos? Depois o Thiago veio depois de quantos anos? 2 anos e 8 meses. Você já teve Thiago? Já tive. Meu Deus, que doideira. Já estava com uma criança pequena, veio outro neném. Sim. E como foi assim a criação dos filhos depois com os 2? Olha, Carol, foi assim, para mim foi um tanto difícil, porque quando o Thiago veio, a minha mãe já não estava bem de saúde, ela não pôde me ajudar. Então, praticamente o Thiago foi o meu primeiro filho, né? Porque eu tive que trocar a fralda, eu tive que dar banho, eu tive que cuidar do umbigo, eu tive que fazer tudo que uma mãe faz, né? Que eu não fiz quando eu tive o William, porque minha mãe estava bem de saúde, então minha mãe cuidou dele. Né? Já com o Thiago eu tive que me virar sozinha, então foi assim uma fase muito, não vou dizer assim triste, mas foi uma fase bem pesada, né? Bem difícil de se passar. Né? Tá. Ô Magda, e você nasceu em berço evangélico, que a gente fala, seus pais já eram cristãos e tal, mas a gente sempre fala que mesmo a gente nascendo num berço cristão, nós temos que ter o nosso encontro com Deus, não é? Sim. Porque a sementinha vai sendo plantada, mas a partir do momento que você tem a convicção é diferente, não é? Sim. E quando foi o seu momento, o seu encontro real assim com Deus, você tem essa memória? Carol, eu não tenho a data, porque para data eu sou muito ruim para data, né? Mas eu me lembro que a gente estava na igreja do Projeto 4, né? E o pastor Rodrigo vinha fazendo uma série de ministrações sobre cura, né? E ali eu já vinha num processo depressivo, né? Porque acredito eu que eu já nasci depressiva, eu acredito. Porque a minha vida inteira eu escutei a minha mãe falar, você foi um acidente, né? Você foi um acidente. Aí eu pergunto para você, o que você tira de bom de um acidente, né? E querendo ou não, isso vai criando raiz no nosso coração. Exatamente, né? Então, assim, o fato de eu ter casado cedo, né, com 18, 19 anos, eu queria uma coisa diferente para minha vida, né? Não que o meu casamento seja assim uma derrota, um fracasso, não. Deus realmente veio moldando, né? E devido a essas ministrações que o pastor Rodrigo veio fazendo, eu coloquei Deus em xeque, porque eu fazia terapia, passava com psicólogos,
acabava aquelas sessões, né, porque era convênio, acabava as sessões, tinha que pegar outra guia, fazer tudo de novo. Então eu sempre patinava e não tinha melhora. Sempre tomava antidepressivo e não tinha melhora, né? E quando eu comecei a ouvir isso, né, as ministrações, eu falei, eu quero isso para mim. Né? E cheguei e coloquei Deus na parede. Peguei Deus pro colorinho, né, e falei, olha, Deus, eu quero uma coisa diferente para minha vida. Né? Se o Senhor realmente existe, muda. Muda o que tem que ser mudado, porque eu cansei, eu já pensei em dar cabo na minha vida várias vezes. Né? E eu pensei comigo, eu falei, se eu der cabo na minha vida, meus filhos eram pequenos na época. Falei, como é que vai ficar? Nivaldo vai arrumar uma outra mulher, como é que essa mulher vai cuidar dos meus filhos? Né? Então, eu tenho isso comigo, mãe quem cuida, né? Colocou no mundo, é mãe, tem que cuidar. Então, assim, eu acredito que desde aí Deus já tinha o propósito de nada de ruim acontecer comigo, mas eu já tentei várias vezes, né? E aí eu coloquei Deus na parede e falei, poxa, vamos ver, né, como é que vai funcionar isso. Fui diminuindo as medicações, porque eu tomava inúmeras. Tá, só voltando um pouquinho antes de você entrar nessa parte de colocar Deus na parede. Quando foi que você buscou ajuda para ir em psicólogo? Você chegou a ir em psiquiatra também para tomar medicação? Quando foi que você falou, não, eu preciso buscar ajuda, eu vou atrás? Foi já logo no começo do casamento. Eu tinha... O William era pequeno, né? O William acho que não tinha nem 6 meses, o William não tinha. E aí eu comecei a ver que eu não estava bem, né? Os sintomas que eu tinha, eu acreditava que era uma anemia, porque eu só queria dormir, né? Não tinha ânimo para fazer nada, né? E busquei ajuda na igreja, e o pastor falava para mim, olha, não, você precisa de procurar um médico para ver realmente o que está acontecendo. Procurei um médico, né, e aí começou a dar as medicações, né, os antidepressivos, e todo o procedimento, né, e você tem que procurar um psicólogo. E eu chegava em casa e eu conversava com minha mãe, não, o maior psicólogo é Deus, você não precisa, a sua fé é muito pequena, você a religiosidade, né? Exatamente, né? Falava mais alto a religiosidade. Porque a gente sabe que Deus tem o poder, né, Magda, de curar, e você vai falar um pouco sobre isso. Mas Deus também deu a medicina, né? Deu os médicos, os psicólogos para ajudar. Então tem gente às vezes que fala, não, Deus vai me curar, não vou correr atrás de nada. E não é assim, né, Magda? A gente tem que buscar ajuda. Quando você se vê numa situação difícil, você tem que ir atrás, né, de pessoas capacitadas a poder te ajudar, porque isso também vai ser um processo de cura, né? Às vezes não é uma cura instantânea, mas é um processo de cura, né? E aí o Nivaldo também, assim, não tinha experiência com tudo isso, né? Culturas diferentes também, né, Carol? Porque eu nasci e criada aqui no estado de São Paulo e ele nascido e criado no estado do Piauí, né? Já tem uma cultura totalmente diferente. Se você já tinha uma criação rígida, imagina a do Nivaldo. Pois é. Mais ainda, né? De interior, de roça, né? Exatamente. Né? Então, assim, não tinha... Era uma bomba, gente. Era uma bomba essa Magda, olha, meu Deus. Magda, glória a Deus que você tá aqui hoje, né? Porque não era mais para você existir. Né? Não era. E o Nivaldo não tinha esse conhecimento, né? De procurar um psicólogo para poder ajudar. E na época também a gente tinha que pagar os psicólogos e era muito caro. Né? Há 30 anos atrás, 20 anos atrás. Né? Muito caro e os recursos também eram reduzidos. Exatamente, né? A gente não tinha tudo o que a gente tem hoje, né? E aí eu resolvi ir deixando, ficava só na medicação, né? Porque até então o convênio, né, ele cobria as medicações que eu tomava, né? E fui levando, né? E sempre ouvindo isso, né? Tanto de pastor da igreja onde eu frequentava, você tem que ter mais fé, você tem que vir mais na igreja, você tem que... Era muita cobrança, né? Você tem que se achegar mais a Deus, né? E muito, né? Além, assim, da minha mãe em casa falar isso
para mim, né? Eu ouvia isso das pessoas quando eu ia na igreja, né? Porque tinha as mulheres cristãs em ação, né? Então eu casei, eu tinha que fazer parte, né? Porque eram as mulheres cristãs em ação. E ali eu achei que, por fato de ser um grupo de pessoas mais maduras que eu, né? Mulheres mais maduras, elas poderiam me ajudar. Só que não, elas estavam cada vez mais me empurrando para o buraco. E alguém te falou alguma vez assim que era demônio ou coisa assim? Chegaram a te falar? Não chegaram a falar que era um demônio, né? Mas chegaram a falar que era frescura. Sim. Né? Porque depressão é frescura. Sim. Não existe depressão. Sim. Né? E eu fiquei com isso, né? E aí até onde que eu fui indo e cheguei no ponto, né, de encontrar a Igreja Projeto 4, onde eu vi coisas muito diferentes do que eu estava acostumada. Né? Eu fui nascida e criada dentro de um lar evangélico ali, de um lar cristão, mas era cheio de religiosidade. Né? Então, assim, o P4 me mostrou muita coisa diferente. Aí onde que eu coloquei realmente Deus em xeque. Né? Eu falei, poxa vida. Foi que ano, você lembra? Carol, faz 11, 12 anos que nós estamos no P4. Sim. Né? Então eu acredito que faz uns 9 anos, 8, 9 anos que eu coloquei realmente Deus em xeque. Sim. Né? E eu falei, tá aí, vamos ver, né? E eu fui realmente diminuindo as medicações. Né? Eu tomava assim 300 miligramas de uma medicação, 500 miligramas de outro no dia. Eu vivia topada, eu estava assim só vegetando. Sim. Né? Eu levava só sobrevivia, né? Exatamente, eu ia só passando o dia e passando a noite. Né? Sim. E aí tá bom, vamos ver, né? E aí até que chegou num ponto de que eu falei, eu não vou mais tomar remédio. Eu não vou mais tomar medicação. Eu até comento com o Nivaldo que daria para fazer um reality show da minha vida, né? Porque se colocassem câmeras em casa, iam ver a loucura em que eu fiz, né? Na época. Loucura entre aspas, né? Sim, porque loucura. Você conversar com um frasco de medicação é uma loucura, né? Porque ele não vai te responder, né? Sim. E eu coloquei os frascos de medicações que eu tomava na época, eu coloquei eles todos em cima da mesa. Acredito eu que era 4, 5 medicações que eu tomava. E eu olhei para eles e falei para eles assim, a partir de hoje eu não vou mais tomar vocês. Porque vocês não estão me ajudando. Eu não nasci por conta de vocês. E eu não vou morrer por conta de vocês. E vocês não estão me ajudando a viver. Vocês que eu digo, o frasco os de remédios. Sim. Né? E ali eu parei com a medicação. Tudo. Do dia pra noite. Tudo. E não falei nada pra ninguém. Nada pra ninguém. Ficou entre eu, Deus e as medicações. Sim. Né? E passou uma semana, 15 dias, um mês e o negócio lá. E você não tomou? Não tomei, não comentei nada com ninguém. E psiquiatra, você tem que ir cada 30, 40 dias, você tem que retornar para ver como é que tá. Sim. Chegando próximo à consulta com o psiquiatra, eu falei para o Nivaldo, eu não vou passar com o psiquiatra. Por quê? Falei, porque eu não estou tomando medicação. Como assim você não? Não estou. Você notou alguma diferença? Né? Em mim? Né? Para ruim ou para bom, você notou alguma diferença? Não notei diferença nenhuma. Eu falei, pois pode olhar os frascos dos medicamentos que estão todos lá. Eu não tomei. Então, assim, a partir dali, Carol, eu me permiti a ser curada. Mas o que levou você a tomar essa decisão, Magda? De que se realmente Deus existisse, Ele ia fazer algo por mim. Ele ia te curar, porque os remédios... Tinha quantos anos que você não estava tomando? Você estava com quantos anos de casado? Você está com quantos anos de casado? 30 anos. Já fazia uns 20? Mais de 20 anos tomando medicação. Mais de 20 anos. E aí você colocou Deus na frente e falou, Deus, o Senhor existe, eu quero ser curada. Sim, exatamente, você entendeu? E eu fui colocando, né, eu fui diminuindo as dosagens para ver como que ia ser a reação. Sim. Até que chegou o dia de que eu falei, não quero mais.
Porque assim, ou eu confio em Deus, ou eu confio nas medicações. Se você confia em Deus, pum, parou, acabou, já era. Você confia no total. E era um outro tipo de entendimento, não era uma religiosidade. Não. Igual você viveu na sua casa, não. Por isso que eu falei até, é demônio. Porque tem gente que fala que é demônio, depressão, síndrome do pânico. E não é. Mas não era uma religiosidade, tipo, Deus vai me curar, né? Larga tudo. Não era uma religiosidade. Não. Mas era uma convicção. Sim. Que era só você e Deus. Sim. E você tava meio que pedindo um socorro para Deus, né? Sim. Tipo, Deus, é agora. Ou vai ou racha. Exatamente, porque eu já tinha pedido socorro para várias pessoas. Sim. Né? Já tinha pedido socorro, vamos dizer, uma pessoa próxima a mim, minha mãe. Ela não pôde me ajudar. Né? A outra pessoa, meu marido, o Nivaldo, não pôde me ajudar. Sim. Fui buscar recursos na igreja, né? nas mulheres cristãs em ação, não puderam me ajudar. O pastor não pôde me ajudar. Falei, poxa vida, eu vou dar cabo da minha vida, né? Não quero mais viver. Aí você pensa nos filhos, né? Aí depois você começa a ver que tem uma luz no final do túnel. Sim. Né? Você começa a ver que Deus realmente existe. Então, assim, eu coloquei realmente Deus em xeque. Deus, se realmente me existe, tire dessa. E você ouvindo as ministrações que era sobre cura, e você Exatamente. falou, Deus, eu quero viver isso para mim. Eu quero isso para mim. Sim. Porque eu já tinha, vamos dizer assim, dado tiro para todos os lados e nenhum tinha dado certo. Bem que desistiu, né? Exatamente. Eu falei assim, se isso não der certo, aí realmente eu vou dar cabo da minha vida e pronto. Só que em tudo a gente vê que Deus está ali, né? Ele vai permitindo para ver até onde a gente vai colocar ele em primeiro lugar, né? E eu sempre coloquei medicação, sempre coloquei coisas, né, em primeiro lugar, e não Deus. Né? Coisas e pessoas e não Deus. Então, assim, a partir do momento que eu coloquei Deus em primeiro lugar ali, que Ele me curou, né, eu vi que, poxa vida, não, realmente tem alguma coisa diferente aí para ser vivida. E por que não viver? Né? E aí mudou totalmente. Totalmente. E você lembra quando foi? O último ano que eu tomei a medicação, isso eu me lembro. Foi em 2017. Foi o último, se eu não me engano, foi em abril de 2017. O ano eu sei. E daí para cá não tomei mais medicação para depressão. Né? Consegui passar com terapeuta, né? Onde já veio mudando totalmente, né? A tecnologia veio ajudando nesse quesito, né? Encontrei uma psicóloga também que se interessou pelo meu caso, né? E hoje a gente já ela não é mais a minha psicóloga, agora é minha amiga, né? E assim, é uma coisa muito boa isso, né? Tô no processo ainda de desmame, né? Da psicóloga. Faço terapia uma vez por mês, né? Mas até então tá tudo tranquilo, não tomo mais nenhum antidepressivo, assim, nenhuma medicação específica para depressão, né? Não tomo mais. E estamos aí. Hoje, para mim, eu falo, poxa vida, né? Devia ter colocado Deus em xeque antes, né? Mas Deus sabe, né? O momento certo e o porquê da gente passar tudo isso. Né? E a informação também eu vejo, né? A informação é tudo, porque você nunca tinha ouvido uma ministração igual quando você chegou. Então você tinha uma esperança. Não, a esperança, eu nunca ouvi isso. Então eu quero isso para mim. Né? O exemplo da Magda, assim, ela até estava falando, né? Será que eu falo isso ou não? Porque é muita loucura. E é loucura. Né? Aos olhos humanos é muita loucura. A gente acompanha pessoas com depressão, com ansiedade, síndrome de pânico. E a gente sempre fala, toma o remédio certo. Não deixa de tomar. Porque isso é uma coisa da Magda. O que Deus fez na Magda, né? Então, Deus tem a forma de trabalhar com cada um. E isso resolveu para ela. Então, não tome isso como verdade, a não ser que você tenha plena convicção
de que não, Deus vai me curar. E você se posiciona, porque tem isso também, né, Magda? Sim. Que, não, Deus vai me curar, então eu vou ficar aqui sentada. Deus, me cura. Não é assim. Não. Tem o posicionamento. Sim. Você buscou a cura. Sim. Em Deus. Com certeza, você orou, você ajoelhou, você chorou muito aos pés do Senhor, você se desesperou, você viu que muitas vezes, não vai chegar, ou tô mentindo. Não, você... É isso, é exatamente isso. E assim, uma coisa que eu costumo dizer, a gente precisa de se permitir, né? Se você quer ser curado, se permita ser curado. Sim, dá o primeiro passo. Exatamente, porque Deus, ele não vem assim com alguma coisa enfiando goela abaixo para você. Não, você vai ser curada e você tem que fazer. Não. Deus, ele fica ali, né? Ele é manso, ele é pleno, ele fica só aguardando você chegar até ele. Sim. Né? Então, assim, quando você se chega até ele, que você se permite a chegar até ele, aí sim ele entra com os processos dele. Né? É uma coisa que eu costumo dizer, a minha vida, ela é um processo do qual eu não sei como que vai ser o final. Sim. Né? Eu sou processada todos os dias. Ninguém sabe, né, Magda? Eu sou processada todos os dias, né? Sim. E um processo não é legal. Não. Pode dolorido, ser, né? Exatamente, né? Que nem várias vezes eu já falei em casa, você pega um processador, você coloca um alimento ali dentro, para ser processado, ele está sendo triturado. Sim. Né? Quando você vai na parte jurídica, é um processo do qual você não sabe se você vai ganhar ou perder, você está no processo. Sim. Né? Então, assim, minha vida é um processo. Sim. Né? Só que eu tenho uma certeza de que o meu juiz é Deus, é Jesus, e o meu processo vai ser ganho. Amém, glória a Deus. Eu tenho isso. E eu tenho vivido isso. Por quê? Porque o processo do qual eu vivo, eu permito Deus fazer as coisas na minha vida de acordo com o que Ele quer. Sim. Né? Eu me permiti. Exatamente. Né? Eu estou sendo processada todos os dias. Sim. É igual a palavra de Deus fala, né? Eis que estou à porta e bato. Quem abrir, eu vou entrar e vou ceiar com ele. Então, a gente tem a ação, né? Deus dá a promessa, mas a gente tem que ter ação, que é abrir a porta. Agora, se você ficasse com a porta fechada, você estaria aí mais 10, 15 anos na mesma, tomando medicação, né? Exatamente. Patinando, ou o que você falou mesmo, né? Já não estaria mais aqui porque você teria tirado sua própria vida. Exato. Já, né? Então, glória a Deus pelo seu testemunho, Magda, pela sua ousadia, vamos dizer assim, porque você foi ousada. Sim. Não é todo mundo que tem essa ousadia. E isso não é ruim, porque cada um é cada um. Né? Cada um tem o seu particular, cada um sabe das suas limitações, cada um sabe de si mesmo. Mas glória a Deus pela sua ousadia e por esse testemunho forte, né, que tenho certeza que pode alcançar aí muitas mulheres, muitas vidas. Deixa eu ver aqui do meu roteirinho. Como foi o processo, nesse processo de cura, da depressão, tudo, houve um dia, assim, um momento que você falou, hoje eu tô curada? Sim, foi a partir do momento que eu cheguei e conversei com os remédios. Sim. Falei, hoje eu tô curada, não preciso mais. Foi aquele dia que você falou? Foi aquele dia. Eu lembro do ano, que foi 2017. Eu falei, eu não quero mais isso pra mim. Sim. Né? Então, acabou, parou. Sim. Os meus filhos, né, o William e o Thiago, mãe, como assim? Né? Você tá ficando louca mesmo, mãe. Eu falei, tô ficando louca, mas é uma louca do bem. Sim. Né? Uma louca de que não vai precisar de tomar mais medicação, uma louca de que não vai ficar mais prostrada, né? É uma louca de que vai realmente viver uma nova vida, que tem uma nova chance, tem uma nova vida para ser vivida, e eu tô louca para viver tudo isso, né? Eu falei para os meninos. Sim. E assim, foi um susto realmente para os meninos, né, para o William e o Thiago em casa, por ser filhos, né, e me verem. Eles viram todo o processo. Exato, eles nasceram, eu estava depressiva, né?
E o Nivaldo vê tudo isso também, né? E é assim, eu estou aqui, eu sou louca de ter feito tudo que fiz, mas é uma louca consciente, né? Até quando eu conversei com a minha psicóloga, porque era semanal, eu cheguei e falei para ela, falei, doutora, eu já estou há 1 mês, 40 dias, não sei ao certo, sem medicação. Ela me deu uma bronca. Como assim? Você não pode, né? Sim. O psiquiatra me deu alta, tal. Eu falei, não, eu me dei alta. Sim. Eu não quero mais isso para minha vida. Se a senhora acredita em Deus ou não, aí já é um problema da senhora. Mas eu acredito que num Deus que pode curar. E ele me curou. Eu não quero mais. E aí o que aconteceu? E não era mais uma vez por semana. Ela começou a me tratar. Sessões 2 vezes por semana, para realmente ver como é que eu estava. Sim, que ela ficou preocupada, Ficou preocupada. Era 2 vezes por semana. E olha lá quando não me mandava mensagem, Magda, como que você está hoje? Tá tudo bem? Né? Porque, querendo ou não, ela é profissional. Sim. Né? Então, e eu estava aos cuidados dela ali. Sim, né? E pelos olhos humanos é que a gente fala, é loucura, né? Exatamente, mas assim, se ela não acreditava em Deus, a partir daquele momento ela começou a acreditar, porque ela viu que realmente existe um Deus que pode fazer as coisas, basta a gente querer, a gente permitir que ele faça. Amém. E hoje você se considera então uma nova Magda? Sim, com certeza. Hoje você vive, hoje você não sobrevive. Sim, hoje eu vivo. E você faz alguma coisa de autocuidado, Magda? Algo assim pra você? Hoje eu consigo. Que você vê assim, não, eu preciso cuidar de mim também, você tem esse seu tempo. Sim, hoje eu tenho meu tempo na manicure, coisa que eu não tinha, né? Na cabeleireira, coisa que eu não tinha, né? Hoje eu vou para algum lugar, eu sei que tipo de roupa que eu vou colocar, né? Como é que eu vou me portar. Sim. Porque antes era aquela coisa, era pijama o dia todo. Se eu pudesse ir no mercado de pijama, eu ia. Né? Cabelo não penteava, unha não estava nem aí. Né? Vaidade zero. Zero. Né? E assim, hoje eu já me vejo diferente, já consigo me cuidar. Né? Os meus filhos já veem isso em mim. Sim. O William, casado, ele olha para mim, poxa mãe, hoje você tá bonita, né? E eu, nossa, obrigada, né? Então, são coisas assim que eu fui me permitindo, por isso que eu digo que são processos que tem na vida da gente. Né? Hoje eu consigo sentar numa manicure e ela fazer o meu pé, minha mão, sentar na cadeira de uma cabeleireira, coisa que eu não fazia. Para que isso? Né? Eu não sou ninguém, eu não tenho valor, para que eu vou me cuidar? Sim. E hoje não, hoje eu sei o valor que eu tenho. Amém. Né? Hoje eu consigo ver que, graças à mudança que eu tive, meus filhos também puderam mudar. Sim. Né? Sim. Eu tenho um histórico com o William, meu filho mais velho, que era usuário de droga, e ele hoje, ele não é mais. Glória a Deus. Né? Através assim, da minha cura da depressão, ele viu que ele conseguia vencer as drogas também. Foi um agente de cura para ele. Exatamente, também. Você entendeu? Sim. Então, assim, eu vejo que Deus tem muita coisa para fazer na minha vida, para a vida do próximo. E o meu próximo, naquele momento, era o William, era meu filho. Né? Então, para mim, é muito bom. Você vê como que reverbera, né? Em toda a família, né? Hoje, exatamente. O relacionamento com seus filhos, exatamente. Né? Com o seu esposo, também com o Nivaldo. Tudo mudou, né, Magda? Tudo mudou. Hoje eles viajam, vão pro Piauí. Imagina que naquela época seria. Eu cheguei aí, Carol. Mas quase quis voltar. Exatamente. Eu cheguei aí, né? Os meninos eram pequenos, mas assim, eu cheguei e só chorava. E olhava para o Nivaldo. O que eu tô fazendo aqui? Eu quero ir embora. E assim, para ir para o norte, para ir para o Piauí, não é assim. Você vai daqui em Campinas, você vai daqui para São Paulo, capital, 40 minutos, 1 hora. Não, são 2 dias, 3 dias de viagem. Na época em que eu fui, era 3 dias, que as rodovias eram muito ruins. Então, não era assim da noite para o dia que resolvi ir embora, vou embora. Não, eu tinha que ficar lá. E outra, eu tinha que respeitar a vontade do Nivaldo, porque eram os pais dele. A família dele, né?
Então, assim, hoje eu vejo que é muito natural. Eu vou para lá, a gente vai passar 20 dias, quando a gente chega lá no norte, lá no Piauí, que a gente encontra uma situação, eu já olho para o Nivaldo e ele fala para mim, eu sei que a gente pode ficar. Né? E para mim tá tudo bem, Sim. sabe? Tá tudo bem. Então eu vejo, por isso que eu digo, é um processo de Deus na minha vida. Sim. Né? Uma coisa que eu não queria ficar nem uma semana, hoje eu fico 50, 60 dias. Sim. Né? Sim. Então realmente Deus me curou. Um progresso, né? Com certeza, é um que progresso. Que bênção, Magda. Nossa, é muito legal ver, né, esses testemunhos. Que loucura que é, né? Tudo bem, mas como que Deus tem o poder, né? E a gente tem que crer num Deus assim, porque não é só para Magda isso, não foi só lá atrás que Jesus curava, ele tem para hoje também, né, Magda? Exatamente. O nosso dia a dia, a nossa religiosidade, muitas vezes, não nos permite ver. Exatamente. E nem se permite. Exato. Mas a gente crê num Deus que cura, que tem o poder e ele pode fazer, mediante a nossa fé, o nosso posicionamento e o que a gente tem colocado diante dele, né? Magda, para finalizar, eu queria que você deixasse uma palavra, uma mensagem para a gente sabe que tem muita gente que passa por isso, né? A gente sabe que depressão, ansiedade, síndrome do pânico são doenças do século, muita gente passa por isso. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo, para as pessoas. Uma coisa que eu quero dizer para vocês é assim, que eu coloquei Deus realmente em xeque, né? E o que eu fiz? Eu falei, Deus, se o Senhor curou lá no passado, ressuscitou mortos, né? Por que não pode me curar hoje? Né? Por que não pode me ressuscitar hoje? Né? E uma coisa assim, que sempre me acompanhou, e eu não sabia o porquê, né? E hoje eu entendo perfeitamente. Eu sou apaixonada pelo Salmo 23. Né? Todo mundo já sabe de cor e salteado, quem é cristão, quem não é, já sabe de cor e salteado. Só que eu comecei a ler ele de uma forma diferente. Eles são 6 versículos, né? Minha memória talvez não ajude muito. Salmo 23. 23. Né? E eu aprendi a ler o Salmo 23 da seguinte forma. O primeiro versículo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí você vai para o 6, né? Que você anda no vale da sombra da morte. Aí você volta para o primeiro, ele é o Senhor e nada vai te faltar. Aí você vai para o versículo número 5, né? E agora eu não me lembro o que é que fala, que prepara uma mesa. Um banquete para mim à vista dos meus Por que ele faz isso? Porque ele é o Senhor, o teu pastor. Aí ele vem para o 4, né? Versículo ali. E aí eu fui associando, né? O número 1 com o número 6, o número 1 com o número 5, e eu fui vendo que não importa a situação da sua vida, não importa o que você está passando, o Senhor é o teu pastor e ele não vai te faltar. Amém. Deus não vai te faltar. Amém. Né? Basta você se permitir. Então, o que eu quero deixar para você, minha querida amiga, meu querido amigo, enfim, vocês que estão aí, né, do outro lado da telinha aí assistindo, que não desista, não desista. São processos. Então, permita a Deus trabalhar na tua vida. Se permita a algo novo. Que deu certo, eu sou prova viva disso, estou aqui. Amém. E que Deus seja louvado e que você seja abençoado. Amém. Eu queria deixar um último versículo para quem está assistindo e para você também. Um último versículo que está lá em Isaías 41, no versículo 10. Fala assim: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Amém. Então, que isso possa ser uma verdade, né, Magda? Não temas, eu vou te segurar com a minha mão direita que é vitoriosa. Sim. Então, glória a Deus, porque a gente tem um Deus assim, que ele é um Deus de perto, não um Deus de longe. Sim. Né?
Então é isso, meninas. Obrigada, Magda, por ter aceitado o desafio, por ter ficado com tremedeira, com dor de barriga, que mais? Por ter quase tido um infarto. Exatamente. Mas eu posso dizer assim, Carol, desculpa, eu posso dizer que o que está acontecendo hoje é um processo que eu jamais imaginaria que isso fosse acontecer, mas é um processo que eu venci. Amém, amém, glória a Deus. Então, obrigada por aceitar esse desafio, por abençoar outras mulheres, que é o que eu falei para você. Outras pessoas precisam ouvir o seu testemunho, porque o testemunho é que edifica, né? Edifica a igreja, edifica vidas e mostra, né, o ser humano, carne, que venceu, que às vezes fala, ah, não, é o santo. Não, tá aqui, ó, Magda. Carne e osso. Exatamente. E ela venceu e você pode vencer também. Então, glória a Deus, Magda, por você ter aceitado o desafio. Obrigada mesmo, amém, de coração. É isso, meninas. Obrigada por vocês estarem aqui. Compartilha com mulheres, adolescentes, jovens que têm passado por isso que a Magda já passou, por esses processos, que precisam ouvir essa palavra de ânimo, de encorajamento, de esperança, acima de tudo, em um Deus que pode fazer infinitamente mais do que a gente pode pensar ou imaginar. Curta também o nosso vídeo, deixa aqui o seu comentário para a gente saber o que você achou do testemunho da Magda. E obrigada por ter mais uma vez aberto a porta aí da sua casa, do seu celular, da sua TV, para estar aqui ouvindo a gente. Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima.